Bom, a gente está falando sobre voto útil, tem o voto envergonhado também. Eu tenho ouvido muito falar nisso. E as pessoas estão falando, será que tem muito voto envergonhado? A gente falou sobre isso nas eleições entre Lula e Bolsonaro. As pessoas tinham vergonha de falar que iam votar em Bolsonaro. E Pablo Marçal está apostando nisso. Vamos ouvir o que ele disse nessa reta final, falando que ele aposta no voto envergonhado. O tal do voto que foi detectado que nenhum outro candidato tem, que só eu tenho, tá? O Estadão até falou sobre isso, um cientista político. O voto envergonhado. Marçal, por que tem gente que tem vergonha de votar em você? Porque vocês, consórcio comunista do Brasil, bateram tanto em mim que essas pessoas ficaram com vergonha de falar que votam em mim. E ontem eu rodei uma situação nova, eu não posso falar porque não foi registrado no TRE, mas eu posso entregar até a metade. Ontem, pela primeira vez, eu consegui bater mais de 50% numa pergunta. E essa pergunta não era sobre a pesquisa, era sobre o que a pessoa acha que vai dar no final de semana. E eu fiquei muito animado, ou seja, a energia está virando. Eu peço para vocês não afrouxarem, continuem batendo, que está funcionando. Quando o excesso de agressão contra um candidato é exposta, as pessoas não gostam. Então não parem, senão vocês vão fazer a minha corrente da bicicleta cair. Eu preciso que vocês continuem ferrando nessa reta final. É isso, porque é muito maluco isso do voto envergonhado, né? Eu vejo voto envergonhado no táxi, por exemplo, no motorista de Uber. Porque, assim, eles têm que tratar com todo mundo. Então, eu sempre pergunto, e aí, quem vai votar? Aí eles ficam assim, e você? Né? Pra ele poder, porque não pode maltratar o cliente, vai ganhar nota baixa, qualquer coisa, né? Você acredita em voto envergonhado, Thales? Acha que essa aposta do Pablo Marçal pode realmente fazer diferença? Já acreditei mais, mas eu estou hoje um pouco. Eu hoje acredito em Nelson Rodrigues. Eu acho que os idiotas perderam a vergonha. Ou seja, quem votou no Bolsonaro está até hoje aí na rua votando, falando, votou no Bolsonaro, está rezando para pneu, está pedindo apoio dos ETs para. Eles não têm vergonha, não. Eu acho que essa turma perdeu a vergonha. Perdeu a vergonha. Boa parte dela. Então, não acredito muito hoje em dia, como já acreditei no passado, que o voto envergonhado tivesse uma grande importância. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os bolsonaristas, os defensores, os antivacinas, essa turma perdeu a vergonha. Ô, Josias, como é que você vê o voto envergonhado nessa corrida em São Paulo, que é a grande aposta do Marçal há 3 dias das eleições? É preciso realçar, Fabiola, que cada sílaba que cai dos lábios do Pablo Marçal é uma estratégia, né? Ele não fala um A sem que tenha analisado o efeito daquele A sobre a conjuntura, né? Então ele está falando em voto envergonhado, porque isso serve aos seus interesses. Aí ele diz, estamos fazendo um levantamento, não posso revelar porque não foi registrado na Justiça Eleitoral, mas vou revelar pela metade. Existe o voto envergonhado. Efetivamente, o voto envergonhado pode existir. Existiu com o Bolsonaro. Em 2022, o Bolsonaro teve mais votos do que as pesquisas foram capazes de detectar na véspera da eleição. Então, ele, na urna, ele teve um voto que não se materializava nas pesquisas. Não chegou a vencer a eleição, mas esse voto existiu. Por quê? Porque muita gente, inclusive, se recusava a responder aos questionamentos de pesquisadores dos institutos, Datafolha, quem operava naquela época, né? Então havia esse voto envergonhado. Agora, o Bolsonaro oferecia muitas razões para que o eleitor se envergonhasse dele. A sua precariedade retórica, o vexame dele na pandemia, a aliança dele com a criminalidade ambiental, o negacionismo, a ruína que resultou a presidência dele em relação à imagem do Brasil no exterior. Então, havia muitos elementos que levavam a essa vergonha no voto, né? O Pablo Marçal é algo diferente. Ele recorre a uma baixaria que o eleitorado dele aprecia.
ele ataca os políticos, e hoje os políticos estão com uma imagem muito ruim, ele se diz antissistema. Então, a retórica dele não conduziria, pela lógica, à vergonha. Ao contrário, quem está com o Pablo Marçal tem orgulho e diz: olha, estou com ele porque ele é contra essa politicagem toda, ele é o único que está enfrentando os candidatos que não resolvem problema nenhum. Não queremos saber de programa agora o importante é mostrar quem está do lado ou não está do lado do povo. Então, é uma retórica que anima, que orgulha o pedaço do eleitorado que aposta nesse vale tudo, que acredita nesse tipo de mensagem, né? Agora, pode existir, não é descartável, não é negligenciável a hipótese de que uma parte do eleitorado esteja envergonhado de declarar voto em Marçal e lá na urna votará nele. Isso pode existir, mas não parece que seja uma hipótese provável, no sentido de que há tantos envergonhados que disso vai resultar uma vitória do Pablo Marçal no primeiro turno. Isso não me parece provável. E é curioso, de resto, Fabiola, que o Pablo Marçal diga de forma tão desavergonhada que a campanha dele desperta num pedaço do seu próprio eleitorado esse medo de passar ridículo, né? De dizer: olha, eu voto no Pablo Marçal. Então, é muito curioso, inusitado até, que ele admita assim, de forma tão desavergonhada, que o seu estilo, a sua campanha, a forma como ele opera, desperta esse medo do ridículo numa parte do eleitorado. Ô Josias, olha que interessante, recebo uma mensagem aqui por e-mail do Heitor, e ele fala assim: Fabíola, eu tenho conversado com muitas pessoas, eu moro num bairro de elite em São Paulo, e eu vejo que as pessoas, pelo menos, por exemplo, os funcionários do meu prédio, eles ficam super intimidados em falar em que eles vão votar. Eu chamaria de voto inibido. Voto inibido, que acontece muito numa situação como essa. O voto inibido pelo patrão, o voto inibido pela sociedade e, mais do que isso, diz aqui o Heitor, o voto inibido pela imprensa brasileira. E faz com que as pessoas, numa pesquisa, acabem não falando. Então, diz ele, eu acredito nessa história do voto envergonhado. Achei interessante esse posicionamento aqui e essa mensagem do Heitor, Josias. Pode existir, né? Mas eu ainda ontem falava, Fabiola, com um empresário, né? Que esteve em Brasília, foi almoçar com ele. E este empresário, um sujeito que precisa de estabilidade na conjuntura para realizar os seus negócios, e não é um empresário miúdo, não, é alguém que tem relevância, né? Ele, com todas as letras, disse que ia votar no Pablo Marçal. Me surpreendeu, né? Porque neste universo há ali um certo receio de declarar que vai votar num pistoleiro que está atuando aí como um franco atirador na campanha eleitoral, né? Então, quer me parecer que pode ser que o motorista do Uber, sem saber, do táxi, do Uber, sem saber a posição do passageiro, ele fica ali jogando o anzol para ver para que lado ele deve manifestar a sua posição. Um porteiro que nem sei se consome noticiário a ponto de se envergonhar com o que está sendo dito pelo Pablo Marçal e tal, pode ser que esses tenham ali um certo receio, né? Mas não sei, sinceramente, vamos saber, né? Essas coisas a urna vai informar para que lado os ventos sopravam, né? E, como disse, pode existir um pedaço de eleitor, um pedaço do eleitorado envergonhado. Mas, sinceramente, não creio que seja numa quantidade como faz crer ou tenta fazer crer o Pablo Marçal. Vou ganhar no primeiro turno porque tem o voto envergonhado aí.